Olá, malta, tudo bem? Isto vai ser um episódio meio improvisado. You wanna live in Taiwan? Piper! No! Buddhism! Pronto, já devem perceber bem o que é que nós vamos falar. Hoje estou cá eu, Sara e João Iria. Diz olá, João. Hello! Olá, malta. Pam. Desculpa. Isto vai ser um episódio caótico. Nós começámos a gravar e pronto. E meio improvisado, como eu disse no início, porque nem sequer escolhemos quem é que seria o host. Podemos ser os dois, é-me indiferente. E estamos aqui para falar de, já devem ter adivinhado, do White Lotus. Portanto, uma série norte-americana criada por Mike White e produzida pela HBO. A primeira temporada se estreou em julho de 2021 e supostamente isto era uma minissérie, mas o sucesso foi tão grande que acabou por se estender. De momento já vai com 3 temporadas, terminou há pouco tempo a terceira temporada. E o que é que acontece nesta série para quem nunca viu? Não vamos dar spoilers agora inicialmente, vamos só explicar rapidamente o que é isto. Basicamente é uma série, pode-se dizer, antológica, não, João? Antológica. Apesar de não ser cada episódio, mas cada temporada tem um setting diferente, tem personagens diferentes, mas tem um fio condutor, pronto, em comum. She said it! Diz tu, João, para falares também um bocadinho. A primeira temporada, aliás, no geral todas as temporadas lidam muito com malta rica, basicamente. É malta rica o suficiente para irem para resorts e para hotéis fantásticos, sendo eles sempre o White Lotus. Normalmente esse é o único, o fio condutor principal é o tema, sendo wealth, riqueza, privilégio, maioritariamente privilégio branco, e alguns dos convidados ainda aparecem em cada temporada, mas é sempre uma temporada dedicada a cada hotel em cada sítio diferente. A primeira foi no Havaí, a segunda na Sicília, na Itália, e a terceira agora na Tailândia. E conforme cada cenário, cada diferente local, cada diferente situação, implica também uma ligeira variação dos seus temas. Sempre minimamente ligado com riqueza, mas com alguma variação, algo novo apropriado para a nova localização, por assim dizer. Sim, outra coisa que eu acho que também tem em comum é a questão da dinâmica entre os hóspedes e os funcionários de cada uma destas localizações. E depois há outras temáticas que também estão sempre subjacentes, as tensões sociais, as desigualdades económicas, os conflitos. Mas principalmente eu gosto de ver esta série porque é a ver problemas de pessoas brancas ricas, problemas de primeiro mundo, e é muito engraçada. É trágico, mas dá vontade de rir, portanto tem muito humor, posso dizer, negro, tem muita sátira, muita crítica social. Podem conhecer talvez o Mike White, o criador da série. Ele é argumentista e também ator, participou no filme, se calhar as pessoas mais conhecem, o School of Rock, I guess. E escreveu, acho que escreveu, aliás. Sim. Pronto, temos boa banda sonora, também muito importante. E pronto, malta, se vais cantar ainda não viram, o não, tema. eu ia fazer o tururu. Eu estava à espera disso, come on! Não. Eu não me importo fazer, não sei se vai soar mal, honestly, tipo... Aqueles sons são bem difíceis de replicar, mas... Força. Já esquece, não. Corta. Já esquece. Já sou. Pronto. Entretanto, outra coisa que eu tinha aqui apontado não é um fun fact, mas é informações sobre a série. Pronto, esta música, falando da música, isto ficou viral completamente. Os reels do Instagram era só estes turururus. E também a Jennifer Coolidge, eu acho que estou a dizer bem o nome, foi uma atriz que se repetiu na série, ou seja, passou da primeira temporada para a segunda e venceu um Emmy pelo papel excelente que ela tem.
bem merecido. Finalmente a receber o louvor que merece. Tendo em conta que é uma atriz já... Sim, o reconhecimento. Yeah. E o reconhecimento. Pronto, para quem não sabe quem é Jennifer Coolidge, é a Stifler's mom. Yeah. Pronto. Stifler, basicamente. A origem do termo MILF. Porque o termo Yes. MILF surgiu no American Pie. Pronto, a malta que nunca viu esta série, se calhar agora vamos entrar em território de spoilers, portanto considerem-se avisados. João, se calhar falamos um bocadinho por alto das primeiras temporadas. Antes de entrarmos em spoilers, podemos simplesmente falar um bocado das primeiras temporadas e depois dar a nossa opinião geral da terceira. E depois entramos em spoilers, para as pessoas poderem ouvir pelo menos 10 minutos de nós a falarmos. Sim. Acho que sim. Então a primeira temporada, como o João já tinha dito, passa-se no Havaí, num resort, pronto, White Lotus, não é? E a história acompanha diversos hóspedes. Isso também é uma coisa que eu gosto muito. Isto é mais um ensemble cast do que propriamente... Não estamos focados só numa personagem. Não há propriamente uma personagem principal. Não sei se concordas, João. Concordo. Há pessoas que têm mais screen time, mas são todas importantes para a história. E isso também é fixe, seguires várias famílias, várias pessoas. E basicamente temos como temáticas principais da primeira temporada no Havaí o privilégio branco, como já falámos, a desigualdade social, relações de poder, identidade e luto também, penso eu. Principalmente com a personagem da Jennifer Coolidge. E basicamente esta primeira temporada serve como uma crítica ao turismo de luxo e à forma como as elites vivem nesta bolha de privilégio e completamente desligadas do que é que as pessoas locais sentem, o que é que estão a sentir por estas pessoas estarem ali. Pronto, eu não quero entrar mais. Fala tu agora um bocadinho. Indo por o que estás a dizer, é muito mais um bocado a questão da apropriação. Existe um momento que fica muito comigo na série, que é a ideia de eles estarem a ver aqueles espetáculos dentro do hotel, mas ao mesmo tempo o hotel, para ser construído, tiveram de expulsar imensas pessoas, imensos habitantes, mesmo pessoas do Havaí, mesmo indígenas, e então existe quase todo este aspecto de sobração através de destruição ao mesmo tempo. A ironia é que tipo, tudo o que está a ser sobrado implicou a destruição de muito só para o entretenimento basicamente de uma data de pessoas ricas. Sim, acho que basicamente a escolha da primeira temporada no Havaí não é propriamente inocente. Acho que é um dos destinos tipo, mais falados e mais cobiçados, principalmente por americanos, e basicamente é um território e como tu estavas a dizer, a questão da história da colonização, a apropriação cultural, a desigualdade económica, ou seja, mesmo que haja ali um hotel de luxo, os locais não estão propriamente a banhar em dinheiro, não é? Não é bem isso que está a acontecer. E há muitas destas discussões que surgem com estas temáticas, que surgem, como é que eu ia dizer, smooth, tipo, é fluido a forma como estas temáticas são inseridas na série e nas dinâmicas entre as famílias, entre os casais e por aí fora. É tipo, é sempre tudo muito natural. É uma minissérie, sente-se um bocado quase como... Aliás, é uma minissérie no sentido em que todas as minisséries agora nunca são minisséries. Até o Adolescência supostamente vai ter agora uma segunda temporada. Por isso, o sucesso esquece. Mas é quase como um filme estendido, de certa forma, em que existe uma progressão incrivelmente natural. Existe sempre... Toda a temporada começa com a revelação de um assassinato e depois recuam uma semana para trás. Um assassinato ou uma morte, não importa exatamente o que acontece, mas é uma morte que ocorre ligada ou dentro do hotel. E depois ficamos uma semana atrás. Isso acaba por ser um bocado tipo o gancho inicial que te mete tipo, investir na série, e tudo o resto é build-up. O próprio Mike White prefere a série como preliminares para o orgasmo final, de certa forma. Tipo, ele referiu muito isso em relação a esta terceira temporada também. Eu tenho que só apontar que a primeira temporada, eu sei que muita gente vai sempre para a Tânia, com razão, por estar interpretada por Jennifer Coolidge, mas o manager do hotel na primeira temporada continua a ser a minha personagem favorita da série inteira. O Armand adoro completamente. Provocou alguns momentos mais hilariantes para mim. Tenho que também apontar aqui uma coisa, tenho que dar aqui a palmatória ou as palmas à Sara, porque quem me recomendou a série foi a Sara.
Eu já não conhecia essa série, já conhecia a série há algum tempo, mas infelizmente eu com séries sou muito chato no sentido em que tipo, não gosto de investir o meu tempo em algo que não sei se vou gostar quando implica 20 horas de visionamento, por assim dizer. Tipo, se uma hora e meia, um filme mau de uma hora e meia ou 2 horas, não me importa, gosto, estou investido lá, mas se for uma série de 10 horas ou 20 horas que eu acabo por não gostar meio, sinto mesmo que desperdicei muito do meu tempo. Não é o caso com o The White Waters, obrigado Sara por isto, eu adorei a série. De nada. Pronto, por acaso, ainda bem que falaste sobre a questão do voltar atrás, que eu tinha-me esquecido de referir a isso. Ou seja, cada temporada começa basicamente com uma tragédia. Nós não sabemos que tragédia ou que dimensões da tragédia é que está a acontecer, e depois realmente a série, pronto, anda para trás. Há um flash, não é bem um flashback porque depois a série passa-se toda, mas pronto. Anda para trás uma semana e basicamente o resto da temporada é passada nessa semana até chegarmos a esse clímax, a esse ponto onde se iniciou a série. E tu estavas a dizer que havia sempre um assassinato, mas por exemplo nesta terceira temporada não foi bem assim. Ou seja, não nos dizem logo diretamente que alguém vai falecer. Simplesmente ouvimos coisas, portanto pronto, não é às vezes tão direto assim. Mas pronto, voltando aos tracks, para não dar mais spoilers, que não demos até agora, I guess. Dá alguns destaques da primeira temporada, o que é que gostaste mais, quais foram as dinâmicas que gostaste mais da primeira, se te lembrares. Eu já tinha referido o Armand, para mim, tanto o Armand como a Tanya foram as minhas personagens favoritas da série, mas eu adorei-o em todo, no sentido em que todas as personagens são minimamente interessantes e cativantes, e acho que ajuda muito. A primeira temporada é mais pequena, tem cerca de 6 episódios, penso eu, e isso ajuda a também manter um bocado tudo mais contido. É menos eventful, no sentido em que não está a acontecer tantos, não são tantos acontecimentos grandiosos, mas os dramas pequenos destas personagens todas são tão absurdos e muitas vezes são tempestades em copos de água, basicamente, que acaba por ser simplesmente fascinante a observar. Eu adorei, por exemplo, toda a dinâmica, apesar de odiar completamente a personagem. Aquele gajo está casado com a Alexandra Daddario. Isto agora sim, é tão irritante. Esse gajo é talvez das personagens mais irritantes da série inteira. O Shane. Oh my god, eu pensei mesmo para mim, girl, go away. Não existe dinheiro suficiente para lidar com este palhaço todos os dias. Mas I guess é esse, I guess existe dinheiro suficiente para isso. Acaba por ser um bocado também relacionável no sentido em que leva-nos a questionar um bocado também. Será que eu fazia a mesma coisa? Será que eu estou disposto a uma vida de sofrimento mental, de não ter exatamente o melhor possível ou aquilo que eu quero, mas estou confortável? Ou seja, o que é melhor, conforto ou paz interior? Conforto financeiro. Conforto financeiro, estabilidade, sim. Eu adorei a primeira temporada e o Oriente, também adorei toda a viagem da família do Steve Zahn, toda a história com a Sydney Sweeney, a sua amiga. Que novamente, tipo, ninguém é inocente nessa temporada, excepto a Belinda, claro, coitada. Coitada. Que mesmo assim, já vamos lá. Já vamos. Mas ela é a única inocente, de certa forma. Tipo, apesar do meu amor pelo Arman, ela não acaba por não ser nada inocente em tudo o que faz. Sim, mas o Armand tem uma postura mesmo muito engraçada. Adoro muito mesmo, engraçada. ela é fantástica. E novamente é aquela questão tipo de o meu conforto, mesmo sendo completamente irrelevante, tipo, o personagem todo do Shane, a querer tudo, a querer simplesmente um quarto maior, tipo, e é tão pointless. É problemas de ricos, tipo, que parecem tão supérfluos, tão idiotas. Tipo, eles têm uma suíte gigante com bué benefícios, mas ele não quer aquela suíte, ele quer outra suíte. O pai da família, como tu estavas a dizer, também tem problemas com a sua própria família. Como é que eu ia dizer? O seu pai, porque ele achava, lembras-te dessa cena? Sim, que era macho, um homem a sério. Sim, e que tinha morrido com um cancro qualquer e afinal tinha morrido de sida, e todo esse choque. E depois tens o miúdo que só está sempre ligado aos jogos, tipo à PlayStation portátil e ao telemóvel, e estes são todos problemas que quem não está dentro dessa bolha, direi assim, se calhar de privilégio, olha para aquilo e pensa, mas que absurdo, o que raio é que está a acontecer aqui? E o que eu acho interessante dessas personagens todas da primeira temporada
tanto a família Mossbacher e o Shane e a Rachel e até a Tânia, que é supostamente uma... Ela é rica, não se sabe bem porquê, mas pronto. Ela é completamente... é emocionalmente instável e chegam todos ao mesmo tempo àquele hotel, mas eles representam todos eles diferentes facetas elitistas brancas americanas, ou seja, apesar de... isso é outra coisa interessante que é isto, na minha opinião, não cai no caricaturismo. Eu não vejo isto como... eu não vejo aquelas pessoas como bonecos. Eu vejo aquelas pessoas como pessoas. Apesar dos problemas que parecem idiotas, são pessoas. Parecem-me pessoas reais, com camadas, com espaço para se desenvolverem. E é isso que eu gosto bastante na primeira temporada, ou seja, na apresentação, que é a série. E depois, do outro lado, temos o Armond e a Belinda, que são os principais do staff, que ilustram basicamente a camada invisível que sustenta o conforto dos tais ricos. E pronto, e a forma como vemos o comportamento e a forma como os hóspedes tratam, a forma como tratam o staff e a forma como há uma constante apropriação do espaço, dos recursos e tipo sem noção, sem consciência tipo das implicações históricas e sociais daquilo que eles estão a fazer. Tipo, eles são bué nonchalantes, estás a ver? Estão tipo, que se lixe, não interessa, tipo, nem sequer pensam no assunto. E é isso que depois dá aquele gatilho para as coisas darem todas mal. É esta falta de consciência, eu acho, e falta de noção do que é que está a acontecer. Mas pronto, eu acho interessante também que, por exemplo, o Armond tenta resistir a esta imposição dos ricos. Ele trata tipo os hóspedes, claro, sempre com alguma classe, ou ele tenta, mas também não quer ser humilhado, não é? Ele sabe bem e tipo nas costas está sempre a falar mal tipo dos hóspedes, obviamente, que as pessoas que trabalham com o público, parabéns pessoas que trabalham com o público, nós sabemos que é difícil. Pessoas que trabalham em hotéis e cenas assim não deve ser mesmo nada fácil. E depois outra coisa que eu queria falar da primeira temporada é a questão da alienação emocional. Ou seja, quase todas as personagens sofrem de um vazio existencial que eles próprios não sabem o porquê. Eles têm tudo, são ricos, estão ali num sítio espetacular e mesmo assim sentem um vazio. E acho que na primeira temporada nas personagens que são os ricos, vou dizer assim, a Tânia, ou seja, a Jennifer Coolidge, é a única que me parece procurar algum conforto espiritual. Inicialmente, é a única que percebe que está mal e que quer resolver a situação, mas depois no fim acaba por instrumentalizar a Belinda, coitada, tratando-a também como um produto a consumir. Tipo, pronto, não há como escapar também um bocado ao background de cada personagem. Nasceram ricos, são ricos, sempre tiveram acesso a tudo e mais alguma coisa, a oportunidades, a privilégios, e às vezes isso é um bocadinho difícil de fazer esse shift. Eu já falei muito. Mas é engraçado mencionar isto porque tipo, a Belinda e o Armin acabam por representar diferentes facetas da sua relação com os hóspedes, em que a Belinda, tipo, ela faz tudo o que a Tânia quer e precisa, mesmo quando é irritante e inconveniente e acaba por prejudicar a vida e o seu trabalho. Ela tipo, acaba por submeter-se muito àquilo que a Tânia quer e precisa, não só por um sentido tipo de trabalho, mas porque acho que parte dela também gosta da Tânia e sente pena dela. Sim. Quer fazê-la tipo, minimamente feliz, isso tudo, e acaba por ser como mencionaste, um instrumento, enquanto o Armand, a situação, aquilo que desencadeia o maior problema da primeira temporada do White Lotus é o facto do Armand não submeter-se a um dos seus hóspedes. Sim. O facto dele tipo, meter um bocado tipo, não, tipo, o gajo está a ser um dick. Não, eu fiz um erro, mas vamos simplesmente comportar-nos como se estivesse tudo na boa, isso tudo, e não vou culpar o Armin, mas em certo, tipo, este gajo é um dick enorme, cara, ou seja, é tipo, maior dick da vida de sempre, porra. Tipo, um dick maior do que ainda do que o Theo James na segunda temporada do White Lotus. E acaba por ser, tipo, um bocado os lados opostos, em que há uma pessoa que não, apesar de, tipo, fazer o seu trabalho impecavelmente, apesar de ser profissional, mesmo 100% profissional,
não submete-se completamente às ordens dos ricos, por assim dizer. E temos outra pessoa que tenta comportar-se benevolentemente e tentar satisfazer o melhor possível os seus clientes, e ambos são fucked na mesma. Ou seja, não existe nada. Era aí que eu ia chegar, era isso que eu ia agora pegar nisso, que é, nós vemos todo um caos a acontecer, vemos que eles se apercebem, ou seja, que a classe alta se apercebe que está num momento de crise, seja emocional, seja à sua volta, e mesmo assim tipo, há uma continuidade em perpetuar este tipo de desigualdades, seja consciente ou inconscientemente. E depois a morte que ocorre no final, pronto, atenção, vou repetir spoilers, o Armand falece-me. Tragédia. Coitado. Yeah. Pronto, o Armand falece e esta morte é também um bocado simbólica disso, ou seja, num mundo regido por privilégios, até a morte parece que tem hierarquia. E é completamente... É o que é. E depois os ricos vão para casa todos contentinhos, adeus, vai, e está tudo bem. Yeah. Não há consequências para nenhum dos ricos em nenhuma... Não Exatamente, não há em nenhuma nada, das temporadas. Mesmo esta que dá um bocado... Cuja uma das personagens tipo, tem um bocado um final mais aberto. Parece que ao mesmo tempo não existe consequências mesmo a sério para ninguém. Excepto, claro, para as pessoas que... Esta temporada é diferente e já chegamos lá, mas nas primeiras 2 temporadas para as pessoas que realmente tipo, metem-se onde infelizmente não pertencem, por assim dizer. Não pertencem num sentido elitista, claro. Mas pronto, para fechar aqui a primeira temporada, vou só referir, que é para depois pegarmos nisso na terceira, a questão da Belinda, que é quase... Qual é a palavra em português? Estão-lhe a dar esperanças de que ela vai abrir um spa próprio. Sim. Dão-lhe muita conversa nesse sentido e ela acredita, e por isso é que dá tudo aos hóspedes e é simpática e tudo mais, mesmo quando não lhe apetece. E depois isso há um shift na terceira temporada que eu gostei e não gostei, mas depois falamos sobre isso. A segunda temporada passa-se então na Sicília, na Itália. E basicamente aqui seguimos um grupo de turistas americanos, novamente, 2 casais que estão em crise, posso dizer assim, a família de um avô, o pai e um filho, e a Tânia, então, que é a Jennifer Coolidge, que volta para a segunda temporada com um novo drama, E uma assistente, digamos assim. Os temas principais da segunda temporada, eu diria o desejo, infidelidade, masculinidade tóxica, o poder sexual e também as relações interpessoais, e voltamos novamente à questão entre os hóspedes e os próprios trabalhadores do local. É uma temporada, direi, mais sexy, mais sensual, também tem a Aubrey Plaza, é normal, mais psicológica. E explora muitas dinâmicas entre os homens e mulheres, o papel do dinheiro nas relações, e também as questões morais, digamos assim, mas depois tem estão embaladas numa paisagem lindíssima e idílica daquilo que é, pronto, a Itália. Peppa Pig, sorry. Isto tinha de ser talvez do Peppa Pig. Outra também das minhas personagens favoritas da segunda temporada foi a Manager. A também. Valentina. Eu adoro completamente, ela é absolutamente brilhante. Outra coisa que eu acho que distinguiu esta temporada, e acho que tem a ver também com o local em si, é que é carregado tipo de simbolismo histórico, cultural, tem referências a outros filmes, a outras coisas. Aqui este ambiente mediterrâneo tem referências constantes, tipo à morte, ao erotismo, ao drama clássico, tipo, é uma data de coisas, e eu acho que uma coisa que ainda não falámos e que acho que a série faz bem, na minha opinião, ainda não falámos da terceira temporada, mas não falámos entre os dois, pronto. Devemos lá chegar, já. Sim. Perdi-me. É que está extremamente bem escrito, era isto que eu queria dizer. Tipo, o desenvolvimento está super bem escrito. É das melhores séries que eu vi nos últimos anos. Eu acho que isso é importante de referir. Não entrega nada de bandeja, faz-nos refletir, faz-nos pensar sobre o que estão a dizer, o que é que significa, e eu gosto bastante disso. Prende-nos bastante naquilo que estamos a ver, o que é talvez o ponto mais crucial numa série, é prender-nos
de uma forma que não me pareça tipo barato ou cheap, não parece que a gente está a dar olha aqui mais um cliffhanger, olha aqui mais isto e tipo, não, é uma série que está bastante consciente que tipo, tem tanta crença na paciência da audiência, como também ao mesmo tempo dá sempre o gosto suficiente para tu ficares completamente investido na série. Como mencionaste, tipo, a segunda temporada, então, muito inspiração em Rossellini, em Fellini, muitos realizadores icónicos italianos. E conseguimos ver muitas influências, é como Sara mencionou, nunca está, tipo, a ser completamente direto ou a dizer-te na tua cara, tipo, isto são os temas que estás a ver. Tipo, tu consegues dizer, acaba por ser um bocado como um reality show, mas bem escrito. Sim, nós estamos tão bem preparados para este episódio. Até quando não fizemos pesquisa nenhuma, graças. Sim, pronto. Mas sim, é como estás a dizer, eu acho que se calhar a série eu acho que é grande no sentido em que teve muita audiência, mas acho que até acho um bocado estranho estar a ser tão popular pela forma como a série se apresenta. Não sei se estou a explicar isto bem. Porque não é aquelas séries... Não acho que seja aquelas séries banais que consome... É tipo pastilha elástica. Yeah. Estão a perceber? E acho que tem muitas camadas e é complexa e podemos tirar várias interpretações... Da mesma cena podemos tirar várias interpretações... E eu acho que isso não apela a todo o tipo de audiência. Por isso o facto de ser tão popular está-me a estranhar um bocado. Não sei o que é que tu achas. Eu acho que o Mike White foi muito inteligente ao criar uma série com temas talvez mais complexos e às vezes talvez temas que muitas pessoas não querem enfrentar ou lidar. Vamos dizer, seja, o privilégio branco continua a ser um debate muito intenso online e para muitas Sim, pessoas... e o patriarcado agora também. Precisamente, é tipo, são temas que a série lida, que são temas que talvez a maior parte das pessoas não querem ver ou enfrentar ou refletir, mas a série é inteligente o suficiente para entregar tanta coisa ao lado que é quase é um mar de várias coisas e tu és banhado nisto tudo e acabas por simplesmente sentir tudo sem sentir ao mesmo tempo que está a ser condescendente contigo ou superior em relação à sua audiência. E claro, existe também o gancho fantástico de começa com morte e as pessoas tipo, ficam com aquele apelo, tipo, tenho que descobrir o que é que acontece. Tipo, é a nossa curiosidade. Sim, mas não sentiste por exemplo, que, imagina, continuas a ver a série e entretanto já te esqueceste que no início aconteceu, tipo, pelo menos eu senti isso. Ou seja, tu tens essa informação inicial em todas as temporadas, que há uma tragédia qualquer, alguém morre ou várias pessoas morrem, mas depois tipo esqueces disso e estás só a acompanhar aquelas personagens naquele momento e o que é que está a acontecer e estás a seguir isso afincadamente. Não estás propriamente a pensar quem foi, tipo, não é propriamente um whodunit. Não é esse o foco, por assim dizer. A minha experiência a ver a terceira temporada foi diferente da minha experiência a ver as primeiras duas temporadas que foram basicamente de seguida. As primeiras duas temporadas foi tudo de seguida, foi binge-watching mesmo, então estava sempre um bocado na minha cabeça tipo, ok, estava constantemente a pensar quem é que morreu e quem é que fez isso e caraças. Mas é verdade que uma pessoa acaba simplesmente ficar investido no que está a acontecer e estamos tipo, interessados nas personagens. Eu acho que talvez esse é dos pontos mais fortes da série. É que as personagens não são boas. Muitas delas, aliás, são uma bosta. É, tipo, são quase todas. Ser bom é relativo, mas tipo, a questão é que estamos a ver personagens que conseguem ser genuinamente pieces of shit, tipo, lixo muitas vezes, tipo, mas são personagens que pelo menos são interessantes. E mesmo que tu acertes onde é que está a ir a série, como aconteceu connosco na terceira temporada, mesmo qualquer forma de previsibilidade não importa. Porque a série está bem escrita o suficiente para tu simplesmente quereres continuar a ver. Não é tanto o destino, acaba por ser mais a viagem. E claro, Aubrey passa. Ao mesmo tempo, todas estas personagens acabam por cruzar-se. A assistente cria uma espécie de ligação com o filho mais novo desses três homens. Só que eles querem coisas diferentes. Ele é um homem que, através de observar o seu pai e o seu avô, cujas relações com as mulheres é muito mais obscenas, sexistas, ele quer ser o oposto disso, ele está mais modernizado, está mais atento para isso. Sim, ele não quer aproveitar-se de mulheres, ele quer ser a good boy. E ela não quer a assistente não quer nenhum good boy, she wants to fuck. Ela quer fuck e tipo just have an adventure. Porquê? Porque a vida dela também está toda rodeada acerca de satisfazer os dreams desta mulher, rica e poderosa, e ela não faz mais nada se não seguir a vontade dela. Por isso, claramente,
ela quer uma aventura, ela quer viver a vida que não tem a oportunidade de viver como uma jovem. Isto é outra coisa também que temos de recordar, é que as idades destas personagens também importam muito, as vontades delas. Sim, a questão intergeracional também nesta temporada é bué carregado. Sim, sim. Precisamente, são muitas vontades e desejos que também estão relacionados com a sua idade. Uma coisa que não referiste, eu acho que também é importante, a questão de esses 3 homens, essa família, ter ido para a Itália para se reconectar com as suas raízes, descobrir quem é que são os seus familiares naquela zona, direi assim. Estás-me a ouvir? Não, corta. Vamos ter que esperar um bocadinho que o meu PC foi abaixo. Minha internet. Já está, Sorry. acho eu. E fiquei a falar bué da tempo. Sozinha. Vou tentar voltar onde estava. Estava a dizer que houve uma coisa que te esqueceste quando estavas a falar da família dos 3 homens, que é a questão deles terem ido lá de propósito para se reencontrarem ou para redescobrir as suas raízes familiares. E depois, quando isso acontece, temos outra vez o choque entre homens e mulheres, porque aquelas mulheres italianas dizem: para que é que eu quero aqui 3 homens, vão-se embora. Portanto, eles foram lá com o intuito que saiu completamente um tiro ao lado. Pronto, era isso que eu ia dizer sobre estes 3. E depois, o foco também, um dos focos principais é então estes 2 casais, em que a série se questiona basicamente se a fidelidade é algo natural ou se é uma construção social, e até que ponto é que o desejo pode ser manipulado ou pode ser usado como um jogo de poder ou uma ferramenta de poder. E acho que essa dinâmica entre esses 2 casais é das coisas que eu mais gosto da segunda temporada, além de, claro, o destaque para a minha morte favorita de sempre é na segunda temporada. Se quiseres falar sobre isso já. Não, it's all you. Não, força. Então, basicamente, a Tânia descobre à última da hora que está envolvida, que basicamente, tipo, ela conhece uma data de homens com muita classe, gays, E bem vestidos. Bem vestidos, gays. Acho que é necessário mencionar isto, tendo em conta que a fala mais icónica da segunda temporada Sim. é "These gays are trying to kill me." Sim, murder me. Murder me, peço desculpa. "These gays are trying to murder me." E ela, tipo, é uma amizade, é uma relação, tipo, normal. Tipo, eles gostam dela, gostam do facto dela ser icónica e out there. Uma diva. Yeah. E eventualmente descobrimos que não, eles estão minimamente conectados com um homem, o Greg. Gary? Faltava-nos o Greg. Esquecemos disso, que era o homem por quem a Tânia abandonou a Belinda na primeira temporada. Apaixonou-se por um homem que lhe deu o amor que ela não estava a receber e que fez acreditar ela que já não precisava de mais nada de encontrar a sua espiritualidade, ou seja o que for, porque tinha alguém que a desejava. Sim, o vazio que ela sentia foi de certa forma preenchido, e nesta segunda temporada eles estão efetivamente casados. Mas já a relação claramente está a deteriorar. Ele não parece assim muito interessado nela, mas parece que tipo, ela também está demasiado perdida dentro da sua própria cabeça para a relação funcionar. Nesta terceira temporada acabamos por descobrir um bocado, talvez, o motivo porque a relação não estava a funcionar em termos sexuais. Mas é isso que acontece. Existe uma distância deles. Ele abandona a série, a segunda temporada, a meio de temporada. Ela fica com a assistente. E descobrimos depois por que razão é que ela entra, que ela conecta-se com estes homens. Porque eles todos estão basicamente a engendrar um plano para a matar. E para a forma que o Greg consiga ter o dinheiro todo dela. O que acaba por acontecer é que ela está num iate com eles todos. Ela descobre, quando a assistente descobre o que é que está a acontecer, telefone e avisa-lhe, e é assim que ela descobre o que é que está a acontecer. Antes da sua morte, ela rouba uma das armas, começa a disparar por todos os lados, tiros para toda a malta, mata toda a gente. Ela livra-se do seu possível assassinato. Ela pode simplesmente go away, fugir e continuar viva. Ou ficar sentada no barco. Ou simplesmente ficar sentada no barco, telefonar a alguém e dizer venham-me buscar. Mas não, ela tenta fugir num bote, para um bote salva-vidas. É um bote, é assim que se diz? Oh não, isto caiu outra vez. Porra, pá, não acredito que a luz foi outra vez abaixo. Fuck.
Damn it! Your Wi-Fi no good, girl. Mm. Your Wi-Fi no God good. damn it. Não pares de gravar. Eu sei que não me estás a ouvir. Então, tipo, a Tânia está para fugir disto, apesar de não ser necessário. Ela entra num parque salva-vidas, mas antes de querer entrar, ela escorrega no barco, cai, bate com a cabeça e morre, basicamente. E houve-se um tã! E ela, pronto, vai. Epá, adoro essa cena, foi a melhor morte da série. Ri muito com esta morte, enquanto que com a morte do Armand não me ri propriamente, não é? Porque não é propriamente engraçado. Tirando a parte antes, mas... Oh não! Deus. Não! Vai cair God damn it! vez. Não! De que nada estou a gravar esta merda sozinha. Foda-se. Eu disse em off para mim própria que isto está a ser uma tragédia, porque a minha luz está sempre a ir abaixo, como qualquer episódio de White Lotus também. Pronto. Sobre a Tânia, só para fechar aqui este capítulo, antes que a luz vá abaixo outra vez, concordo contigo no sentido em que ela, nesta temporada, parece-me um bocado mais perdida no seu próprio delírio romântico e existencial, e por isso é que ela pensou que tinha tapado o tal vazio, e esse vazio volta a acontecer quando o Greg ou Gary ou whatever sai daquelas férias, e ela encontra novamente um propósito, por assim dizer, com aquele grupo. Outra coisa muito importante nesta temporada é a questão que também falámos no episódio de Natal do Eyes Wide Shut, que é a questão da farsa e a questão de todos têm a fachada de ter grandes casas, iates, e parece que há muito luxo, muita opulência, mas é de facto tudo mentira, por assim dizer. Quase como o Castelo Branco, estão a ver? Tipo, ele tinha grandes mansões, mas tinha que levar os garfos e os talheres cada vez que ia a algum lado. Pronto, é basicamente nessa onda. Depois outra coisa que eu também gostei muito nesta temporada, que também já tinha comentado com o João, é a questão de faz sempre o espectador nunca ter a certeza se efetivamente as coisas aconteceram ou não, nomeadamente com o casal, o Ethan e a Harper, e o Cameron e a Daphne. Nós vemos uma coisa que possivelmente poderá ter acontecido, mas isso nunca nos é dado de facto, portanto nunca nos dizem mesmo que certa coisa aconteceu, não é? E isso é outra coisa que eu gosto nesta segunda temporada, é a questão da expectativa e da realidade, e o que é ilusão e o que é verdade. E gosto mesmo muito da dinâmica entre esses dois casais, ao contrário do João, que estava com medo que isto se tornasse uma novela mexicana. Foi mesmo, tipo, durante a temporada quase toda eu estava só a queixar-me contigo a mensagem a ver assim: se isto acontece, vão-me passar, e se isto acontece, vão-me passar, e isso tudo aconteceu, mas de uma forma muito mais interessante e muito mais artística, por assim dizer, do que aquilo que eu estava à espera. Felizmente foi mais daquilo que como já venceu, tipo, a ideia, tipo, nós não sabemos o que é que acontece, mas vemos o impacto que isto tem nas duas pessoas, que é a ideia de ela descobre um preservativo usado. E a mesma coisa acontece com ela, que ele chega ao quarto e vê ela meio não é desarrumada, mas tipo meio um bocado ao chão, tipo tipo assim, como se fosse apanhada de surpresa. E claro, o seu amigo, entre aspas, mesmo já pronto no quarto, lá tipo: olá malta, o que é que está a passar aqui? Também tipo ambos sozinhos, e então existem as suspeitas dos dois lados. E vemos um bocado o impacto que isso tem em cada um deles, a forma como cada um tenta lidar com isso, como cada um funciona. De certa forma também acaba por ser fascinante ver tipo, o que uma traição faz para o homem e para a mulher. Ele torna-se quase mais agressivo, tipo, e insistente, enquanto ela está simplesmente a tentar perceber o que aconteceu de certa forma. Está simplesmente, tipo, ela quer que ele admita, por assim dizer, mas ao mesmo tempo, mesmo que ele não tenha feito nada, ela quer que ele admita, mas a forma como eles querem que a outra pessoa admita é
de uma forma diferente. Basicamente as ações são um bocado diferentes. Mas acabam por os dois ficar felizes, não é mesmo? I guess. Sim, por isso é que eu estava a falar, as dinâmicas entre esses dois casais é muito uma questão de jogo e está tudo muito ligado também com a questão da Tânia e dos gays, a questão da teatralidade, eles até vão a uma ópera, tem tudo a ver com esta questão de performance, se calhar, e no que é que cada um quer mostrar de si próprio, porque parece que ao mesmo tempo está tudo a fingir uma coisa que não é, e depois sentem-se mal por fingirem o que estão a ser, e depois tentam mentir, e depois afinal é verdade, e depois andam à porrada, e depois a forma destas relações que são quase manipulativas entre si, e as infidelidades cínicas e as idealizações românticas, não é? Tipo, aquilo que tu idealizas na outra pessoa, e depois acaba por destruir, tipo, estas relações todas. E depois também outra coisa, eu estou-me a lembrar de muitas coisas ao mesmo tempo, e depois isto fica muito... Pronto, tu estás a perceber. As 15 pessoas que nos ouvem não vão querer Sim. saber se isto é 2 horas ou 3 horas. Não é isso, é a linha condutora está toda fora. Toda fora. Fine. Isto é meio improvisado, nós avisamos. A questão dos três, da família dos 3 homens, o Dominic, o Albi e o velho Bert, acho que é assim que ele se chama, também tem a questão, como há bocado eu falei na primeira temporada, de haver uma representação de várias faixas diferentes, de elites diferentes da sociedade. Aqui estes 3 homens também representam um bocado 3 estágios diferentes da masculinidade em crise. Cada um deles tem uma posição diferente, também pela idade que têm, e também é engraçado ver a dinâmica entre os 3, e também como a tentativa da redenção masculina também nunca é isenta de ego, tipo, sei lá, é tudo bem interessante. Eu adoro esta série e por isso tento convencer toda a gente a ver. E outra coisa, na questão das acompanhantes de luxo, vou dizer assim, também acho engraçado que elas também subvertem um bocado os papéis tradicionais do que é ser uma sex worker, vou dizer assim. Portanto, não é o papel tradicional de submissão. Elas as duas não têm esse papel. Elas as duas querem fazem pela vida, vamos dizer assim, e conseguem se desenrascar e não têm vergonha nenhuma. E também é fixe ver essa a relação de amizade também entre as duas. E pronto, e basicamente acho que o Mike White nesta temporada mostra-nos um bocado que o patriarcado está em ruínas, talvez, mas que resiste, portanto, que estão em negação. Mesmo o próprio miúdo quer ser um good guy, e mesmo o Ethan com a Harper também ele tenta ser um good guy, não é? E sei lá, é tanta coisa ao mesmo tempo. É complexo, é aquela questão, tipo, não é tão... É difícil, nós estamos aqui a tentar, não é decifrar, mas estamos a tentar explicar e mencionar tudo o que acontece, mas acaba por ser aquilo que é mais interessante acerca destas séries. É complexo, é impossível um bocado simplesmente designar de uma forma específica ou de uma forma simples. Existe tantas camadas à volta que são refletoras, que refletem bastante a nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos, os nossos tempos, e que está em constante mudança e ao mesmo tempo acaba por sempre ir parar ao mesmo lado, por assim dizer. Ou seja, existe evolução e ao mesmo tempo parece que não existe assim tanta evolução. Pronto, e agora falando um bocadinho também em termos gerais da terceira temporada, é passada na Tailândia, como o João já tinha dito. E as temáticas é mais à base, e o próprio Mike White já tinha dito também que a terceira temporada antes de sair era sobre religião, espiritualidade, e é sobre isso que ataca esta terceira temporada: a morte, o vazio, o bem-estar também ao mesmo tempo. Esta terceira temporada estreou em fevereiro, se não me engano, e terminou mesmo agora semana passada. Sim, segunda-feira, semana passada. Teve 8 episódios, sendo que o último teve 90 minutos. O último episódio foi o maior e mais extenso da série. Passa-se novamente num resort, numa vila. Eu não sei o que é aquilo, parece que uma ilha inteira é o próprio hotel, de luxo, obviamente. E mergulha basicamente nas tensões entre o Ocidente e o Oriente, e explora também como é que os turistas ocidentais consomem esta espiritualidade de uma forma um pouco superficial, direi.
E pronto, e novamente acompanhamos diversos hóspedes, diversos funcionários ao longo de uma semana e vemos estes conflitos internos, culturais e interpessoais. É como estás a dizer, tipo, a espiritualidade nesta temporada acaba por ser um bocado tipo consumo próprio. É algo simplesmente para consumirem, é superficial, é algo simplesmente para. Vemos isso refletido em vários personagens, mas especialmente na filha de uma família, da família Ratcliffe. Ratcliffe? Rat qualquer coisa. Vemos nesta família a rapariga mais jovem, ela está muito interessada no budismo, Buddhism, e Buddhism, but you're not a Buddhist. E ela tipo quer a intenção dela mesmo ficar basicamente lá. Ela está mais interessada na ideia intelectual disso do que exatamente na prática. E acho que todas as personagens acabam por sofrer, não é sofrer, mas por lidar com o renascimento, que está muito ligado à ideia budista, mas o próprio renascimento de todas as personagens não é o renascimento exatamente ideal, é um renascimento quase tipo meio cíclico, momentâneo, temporário, e vemos isso também refletido numa das melhores aparências da série, que não é exatamente um cameo, mas no Sam Rockwell, que aparece e a roubar o show, na minha opinião, com o melhor monólogo de sempre. Foi incrível. Eu estava a chorar tanto a rir, caraças. Mas em que ele próprio está a tentar libertar-se de todos os seus vícios, de todos os seus pecados e tentar ser uma melhor pessoa, e tentar receber todos os ensinamentos do budismo, mas ao mesmo tempo vemos ele a cair de volta aos seus vícios e no final, o último episódio, basicamente vemos ele outra vez a voltar ao normal. A voltar. Então é quase como se o renascimento que toda a gente recebe nesta série fosse apenas temporário. Eles vão voltar para as suas vidas e eventualmente talvez vão perder tudo aquilo que aprenderam momentaneamente durante a sua estadia neste resort. Aliás, antes de mais, já temos de perguntar-te, Sara, o que é que tu achaste desta terceira temporada? O que é que eu achei? Acabei de ver o episódio agora de manhã. Eu também. Ainda estou um bocado a absorver e a refletir um bocado do que é que vi. O que eu sei é, e já tinha sentido nas outras 2 temporadas, acho que é uma série consistente. Não consigo apontar, gosto das 3 temporadas, não consigo apontar propriamente uma favorita por enquanto. Porque acho que há pedacinhos que eu gosto igualmente, o que gosto em igual medida. E acho que não desceu de qualidade, acho que se manteve aquilo que é. Ouvi muitas críticas, mas li muitas críticas desta temporada que estava a ser muito lenta e que estava a demorar a ser desenvolvida. Tipo, foram todas as temporadas assim. Na minha ótica, acho que eles levam o seu tempo a desenvolver a história e as personagens em si, e há episódios que parece que não aconteceu nada. Yeah. Mas eu não me importo com isso. Eu gosto mesmo da forma como a série foi desenvolvida, incluindo desta terceira temporada. E há uma coisa que a temporada fez, mas muito se calhar por causa das outras, que é, faz-me sempre pensar, aquele está envolvido, aquela também está envolvida, aquele não sei o quê. Constantemente, qualquer ação mínima de alguma personagem faz-me pensar, está metida no assunto, não está metida no assunto. E isso é uma coisa que eu gosto particularmente. Yeah. E tu, João, gostaste da terceira temporada? Eu gostei bastante, diverti-me imenso. Eu concordo com algumas das críticas, não completamente, porque eu acho. Eu não é, o meu problema, eu não acho que a série foi lenta, eu não acho que esta temporada foi lenta. É a inconsistência da viagem das personagens em termos narrativos, em que existem algumas personagens que têm sempre algo para fazer e estão sempre em progresso, enquanto outras que acabam por repetir-se demasiado. Somente com o pai da família, em que vemos pelo menos 3 ou 4 episódios enquanto a gente está a apontar uma arma à cabeça e mais nada, de certa forma. Espera, já estamos em território de spoilers? Fuck it! Spoilers, vamos já começar em spoilers. Spoilers, Spoiler alert, malta. Já sabem o que é que a gente achou. Eu gostei da série. Vão ver a série. Vão ver. Eu gostei bastante desta terceira temporada. Não diria que é a minha favorita. Acho que continuo sempre mais apegado à primeira. Eu acho que é por ter sido mais, não é simples, mas mais contida, entre aspas. Enquanto acho que com cada temporada vai se tornando mais ambicioso e o Mike White vai tentando entroçar mais aspectos para a sua narrativa. Eu acho mesmo que o seu único eixo para mim foi mesmo só essa inconsistência de personagens, que havia sempre algumas com mais para fazer, outras nem com tanto.
Mas eu não sei se a solução seria cortar episódios, porque eu acho que isso acaba também por danificar o ritmo, o pacing. Acho que é simplesmente uma desvantagem inevitável de lidares com um ensemble cast, em que vai haver sempre personagens que têm mais para fazer do que outras. Ou seja, é um issue, mais ou menos, tipo, eu também senti um bocado esse issue. Eu acho que teria sentido mais se tivesse a fazer binge watching, não foi o caso, foi semanalmente. Mais uma razão para ser preferível este método do que binge watching, mas eu acho que as performances ajudam muito isso. Tipo, a personagem da Parker Posey é tipo, ela não faz assim tanto na série inteira, mas acaba por ser das estrelas da série. Sim, ela dorme e toma Whereas a comprimidos. Pam, tipo, ela só faz basicamente isso, tipo, e queixas-se tipo, queixas aos filhos e isso tudo, e de malta rica. Ela própria acaba por receber um renascimento porque ela fica sempre com comprimidos e tem de lidar com as pessoas frontalmente, que é algo que ela está sempre a dormir na sua vida. Mesmo quando está a acordar, está a dormir, enquanto aqui nos últimos episódios teve mais conflitos e isso tudo, então ela própria recebe meio um renascimento fútil, por assim dizer, mas um renascimento de certa forma. E essa personagem não tem nada. Não é nada especial. É uma personagem que, se tivesse sido interpretada por qualquer outra personagem, seria esquecível, por assim dizer. Mas a performance da Parker Posey, e é uma coisa que diria da minha parte do elenco mesmo, são as suas performances que acabam por nos conter ainda mais. Mesmo que as personagens não estejam a fazer nada de mais, ou que estejam tipo a entrar no mesmo ciclo de simplesmente repetir as mesmas ações, tipo como o Jason Isaac está sempre com a arma apontada na cabeça ou a imaginar matar-se a sua família. Ou é hilariante ver a sua família toda a dizer tipo, não, eu não consegui viver como pobre, tipo, a dar mais razões para ele, tipo, se quer realmente tenho que matar toda a gente, tipo, está toda a gente a convencer-me que é isto que tenho que fazer. Mas acho que muitas vezes os seus eixos são salvos pelas performances do elenco, que são tão vitais para a série e tipo atraem-te completamente para a história, mesmo quando está a perder um bocado o ritmo, recupera através do charme de tudo o que está a acontecer. Posso só fazer-te uma pergunta, desculpa? Onde é que seria o teu local ideal para a quarta temporada do White Lotus? E não digas Portugal. Eu sei que era fixe termos uma. Não ia dizer Portugal. Eu acho que era fixe termos um Manel aí tipo no White Lotus. Eu gostei da ideia que já vi em algumas entrevistas de ser num resort na neve. Porque até agora tivemos sítios sempre com calor e exóticos e acho que na neve acho que era uma mudança de ares engraçada. E tu? Eu não faço a minha ideia. Até faz uma pergunta e depois não faz a mínima ideia. Então é isso, eu faço a pergunta, mas eu não tenho tipo, nada na minha cabeça, não tenho ideia nenhuma para onde é que isto pode ir. Mas eu gostava de vermos um continente diferente. Talvez tipo América Latina, acho que era uma coisa fixe de ver. Mas não tenho assim muito mais perspectivas, honestly. Eu vou para onde o barco anda, simplesmente. Sim, eu confio, estou a confiar e confio no Mike White. Eu confio no White. Eu confio no White. Privilege. Eu confio no White, a mensagem oposta desta série. Sorry, continua. Pronto, então na terceira temporada temos então uma crítica à forma como as práticas espirituais orientais são apropriadas ou até comercializadas por turistas ocidentais que estão à procura de bem-estar, mas sabem lá eles o que é que eles querem. Achei curioso a escolha do título do último episódio, Amor Fati. Para quem não sabe, refere-se à questão da aceitação do destino final, incluindo aceitar a morte como parte da vida, e há muitas destas pistas espalhadas por toda esta temporada, nomeadamente na conversa em que o Malfoy, o Jason Isaacs, típico Slytherin, quando ele está a falar com o monge budista onde a sua filha supostamente quer ficar durante um ano, e há toda essa questão das práticas budistas e o que é que significa na prática espiritualidade e como é diferente para cada pessoa. E depois também há muita questão do choque cultural nesta temporada, a interação entre os hóspedes e a cultura tailandesa também vai destacando alguns mal-entendidos, alguns estereótipos e evidencia também tipo, a desconexão novamente entre as intenções dos turistas e a realidade mesmo local. E pronto, e transformação e renascimento e bem-estar e essas coisas todas. Mas pronto, a série sugere também um bocado que sem uma compreensão profunda e respeito pelas culturas
a que se vai. Portanto, é como se fosse ir à casa de alguém, não é? Se não há um respeito por essa cultura também, a busca interior que eles estão à procura acaba por ser vazia, acaba por ser prejudicial para todos e acho que é isso. Eu acho que esta temporada também reflete bastante a ideia de budismo, que nós não conseguimos fugir ao sofrimento que todos os seres humanos sofrem. E vemos isso muito nas personagens, em todas as personagens. Todas as personagens estão a lidar com o sofrimento de formas diferentes. A Parker Posey, a sua personagem é Lorazepam, tipo, constantemente. O pai, tipo, encara a negação de todos os crimes que cometeu ou que está a cometer. O filho mais velho afaga o sofrimento através de tentar ser como o pai, ou seja, através de ego e ambição. O mais novo é através de satisfação dos outros, a tentar dar prazer à sua família, às vezes literalmente. Literalmente. Yeah, às vezes literalmente dar uma mãozinha, por assim dizer. Exato. Yeah. E claro, a filha, para ela, afaga o sofrimento em termos intelectuais, mas nunca é realmente profundo ou verdadeiro. É simplesmente algo intelectual. É mais engraçado dizer, falar sobre as coisas ou tentar compreender as coisas do que realmente experienciá-las. Depois, claro, temos as 3 amigas que todas elas lidam com o sofrimento através de toxicidade e de esconder basicamente os seus sentimentos reais. É tudo através de ego e tipo de eu sou e tu és assim. Sim, tipo, atenção, nós falámos até agora tipo de, ou pelo menos eu mais, de toxicidade masculina, mas também há toxicidade feminina e acho que a relação entre estas 3 está super bem retratada, a forma e também a própria evolução da relação delas em si, da amizade. Yeah. Acho que este episódio final, acho que ela teve mesmo um breakthrough, tipo, fez mesmo uma reflexão, a personagem da Carrie Coon, que realmente abraçou aquela amizade, apesar de ter sido a primeira a fugir quando as coisas deram asneira. Yeah. Começou a correr feita louca. Mas foi a correr mesmo tipo a sério, cara. Tipo, bom, parecia jogador profissional da NFL, caraças. Foi tipo bullseye mesmo, flash, caraças. Incrível, eu partei-me de rir nisso. Pronto, fiquei triste que a Chelsea tenha falecido. Apesar de ter achado bonito, tipo, os momentos anteriores em que, quando ele volta de Bangkok, o Rick, ele teve também, eu acho que tanto o Rick como o Saxon tiveram as melhores evoluções de personagem nesta temporada, porque a Chelsea não deixou de ser quem era, tipo, não houve assim uma evolução mesmo profunda. E acho que nessa conversa em que ela tem antes de se irem embora no jantar anterior, acho que ela estava mesmo contente com o que ele estava a dizer, porque acho que ele se apercebeu que ela gostava mesmo dele e que iam ficar juntos e que esse era o plano, e acho que ela ficou mesmo emocionada com isso e acho que eles entenderam-se ali de uma forma cósmica como ela sempre quis. E fiquei triste dela ter falecido, mas também achei poético e romântico que ele também tivesse morrido, ou seja, aquilo que ele disse de vamos ficar juntos para sempre concretizou-se na morte. E como a morte faz parte da vida, estás a ver, ele acho que... Ele estava a aceitar também a sua morte, ele estava simplesmente a caminhar com ela daquela forma, tipo, livre, tipo, consciente que era bem possível a sua morte, foi quase uma aceitação. Eles começam as férias afastados, por assim dizer, ele claramente não está... Ele está completamente distante dela, tipo, não existe relação exatamente. Aliás, tanto que a nossa primeira reação é que ela está com ele por dinheiro e não por. O gajo parece um dick gigante e irritante e impossível de aturar. E ao longo da série vamos percebendo que não existe realmente amor, pelo menos da parte dela, e depois vemos que também existe amor da parte dele. Ele simplesmente não consegue libertar-se do seu próprio sofrimento. E do passado. Yeah. Mas eu acho que ele neste último episódio tentou, tanto que ele tentou. Eu preciso de falar com a minha mulher indiana, com a staff do hotel que o estava a ajudar, tipo, a falar, a desabafar, a descomprimir. E eu senti mesmo que nesse momento ele queria ter uma mudança interior. Só que depois acontece esse tal gatilho em que eles vêm, os donos do hotel voltam ao hotel e cria-se ali uma situação que ele não consegue controlar. Sendo uma pessoa impulsiva, é normal que não mude do dia para a noite, né? Tipo, ele estava a tentar fazer essa mudança, mas não deu. Mas eu acho que ele estava mesmo a tentar e gostei muito da personagem dele. E o Saxon irritava-me imenso desde o início. Mas também acho que ele, depois daquela noite da Blue Moon Party,
Acho que ele também teve ali um bocado um shift, já não dizia piadas para a irmã, sei lá, eu senti alguma diferença Sim, na forma como ele estava a agir. A forma mais fácil de atingirmos a iluminação espiritual é através de incesto, basicamente. Pronto, é o que nos querem dizer. Eu posso só falar uma coisa que eu achei curioso, que tipo, é sempre um momento muito importante em todas as séries, que é a água. Mas esta aqui é um bocado mais direta porque eles naquela conversa com o monge eles falam basicamente sobre que morte, de certa forma, é um pingo de água a regressar ao mar. Sim, porque quando tu nasces és uma gota... Yeah. Sozinha e a morte é o regressar o regressar ao mar, ao Sim, conjunto. à onda, por assim dizer. Sim, E o que eu achei curioso foi que a morte do Rick e da Chelsea estão os dois na água. Foi dentro d'água. E o miúdo, cujo nome agora não me vou lembrar, graças O Lachlan. Ele, quando está a morrer, está perto da água, mas não está dentro da água. Ele vomita. Sim, mas ele sente-se dentro d'água, é porque há aquela visão dele a tentar subir e ver tipo os 4 monges, aquilo parecem silhuetas budistas. Podiam bem ser membros da sua família, de certa forma. Sim, eu pensei à primeira que eram os membros da família, depois quando vi melhor vi que eram cenas Mas budistas. também mostra muito a sua distância entre todos. Ele basicamente é o único que conseguia viver pobre, por assim dizer. Que sem... Aliás, ele quando está lá, tipo, lá no tempo, ele parece estar adequado, ou está mais aceito todo aquele estilo de vida do que a sua irmã. Aliás, a sua vontade de viver lá mais, tipo, não só como uma forma de dar, tipo, alguma forma oficial à sua irmã, para ela ter companhia e isso tudo, porque ele quer agradar toda a gente à sua volta, mas também ele próprio parece, tipo, satisfeito ali. Por isso é que eu acho curioso, porque eu acho que toda a gente, o seu renascimento é o único, é literal, porque ele morre e volta à vida, por assim dizer. Sim, e quando acorda diz acho que vi Deus. Yeah. Agora a questão é, qual foi o impacto disto nele? Porque tipo, temos a primeira imagem dos 3 irmãos, que é o See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Sim, E no final temos isso em reverse, por assim dizer. Só que o Lachlan é See No Evil agora. Yeah. Então estou curioso em relação tipo, qual é o impacto para esta família. Sabemos que todos eles passaram por um renascimento em que o pai muito mais apegado à família e mais tipo, simplesmente a acreditar que conseguem ser uma boa família. A mãe realmente a viver mais no momento, para o pior e para o melhor. A filha aceitou que ela é privilegiada e prefere o privilégio. O Saxon convencionais, tipo, ele está mais aberto à experiência do mundo, a tentar perceber o mundo e está a libertar-se um pouco do ego. Ou seja, todas estas histórias acabam por lidar com um renascimento. Agora a questão é, será que é positivo ou será que é negativo? Porque mesmo o Guy Talk, que ainda não mencionámos ele, Coitado. mas ele é talvez a personagem, para além da Chelsea que morreu e do Rick também, acho que ele é talvez a personagem mais trágica, porque é a única pessoa neste hotel inteiro que E são inocentes, pá. É são isso. inocentes esses dois, pá. Ele é inocente de uma forma, e ainda por cima ele acredita genuinamente no budismo, é uma prática que ele está realmente a viver. Tipo, é os princípios que ele segue. A pessoa que ele gosta acredita que o homem, que a violência é natural para o mundo. Ele não acredita nisso, ele é contra isso. E ele tipo, quer ser ambicioso, mas ao mesmo tempo sabe que a ambição é contra o espiritualismo e contra as práticas Sim, vai budistas. manchar um Sim. bocado. E a sua viagem acaba super mais trágica, porque é ele que mata basicamente o Rick e tem tudo o que ele quer e ao mesmo tempo não quer. Ou seja, a única pessoa que é uma pessoa que acredita completamente no budismo e que realmente tem a prática lá, mas até ele sofre com isso e o seu renascimento é o oposto completamente dos ensinamentos budistas. Sim, também porque basicamente foi obrigado a disparar. Tipo, ele estava com a arma na mão, mas a dona do hotel é que disse dispara, mata, estava ali a insistir e depois no final vemos aquele plano em que ele está dentro do carro com a dona do hotel, ou seja, parece que subiu na vida, entre aspas, e que das duas uma ou vai agora ser capanga dela, como que queria, ou mais ou menos, ou vai ser motorista, pronto, subiu na vida nesse sentido, mas não sabemos a que custo, porque isso há de ter um impacto negativo, por todas as coisas que tu disseste agora, também no interior dele. Pronto. Desta temporada eu fiquei um bocado triste do manager do hotel não ter tanto destaque, ao contrário das outras 2 temporadas. Não sei porque que isso aconteceu, mas também acho que esta temporada teve muitas mais personagens em destaque.
digo eu. Mas ele começou um bocado minimamente tipo, importante para a história e foi um bocado tipo abandonado a meio. É aquele momento dele querer cantar. Quer cantar, quer ser como. Mas eu achei isso tão engraçado, porque ele desde o primeiro dia que está a dizer que canta e que faz e que acontece, e quando ele começa a cantar, passado 2 segundos, cortam a cena. Tipo, E eu achei isso hilariante. Estou irrelevante para toda a gente, nobody cares, isso tudo é tipo uma à parte. Mas eu acho que talvez é aqueles momentos que eu estava a mencionar de inconsistência com a viagem das personagens, que algumas personagens acabam por ter mais destaque e outras acabam por simplesmente tipo, ou cair na repetição ou ser deixadas um bocado para trás. Queria também mencionar um bocado do orgulho, porque eu acho que o orgulho é também um aspecto muito potente nesta temporada, em que toda a gente, incluindo a mulher que é dona do resort, menciona sempre o seu estelato, o facto de ter sido uma atriz e tem de cantar lá. Ele próprio, o manager, quer cantar, quer ter o seu momento. Tipo, existe muito orgulho nesta temporada, que é talvez um dos elementos mais principais em relação a ir contra o budismo. Tu sabias que aquela gravação que eles veem da senhora quando era nova it's real? Foi assim que ele a contratou, como é que a contratou? Eu vi o vídeo e gostou tanto que tipo, decidiu contratá-la para essa personagem. That's so cool, meu, é bem fixe. Yeah. Mas destaques desta temporada, se calhar direi então a Blue Moon Party, o After Blue Moon Party no barco, ou seja, quando. E também com aqueles flashes em que eles vão apercebendo os irmãos do que é que realmente tinha acontecido. O Saxon estava. Estava meio louco, não estava à espera. Quer dizer, estava à espera e não estava à espera, porque eles vão dando pistas desde o início. Nós já tínhamos falado um bocado ali, sobre isso, que havia muito desconforto sexual entre os 3 irmãos. Entre os irmãos, sim. Mas eu pensei que ia acontecer alguma coisa com a rapariga ou que já tivesse acontecido no passado. Yeah. Mas depois eles mandam-nos com essa e toda a conversa a seguir com o Saxon na piscina, com a Chelsea e com a do Quebec, que eu não me lembro do nome. É modelo, né? Sim. A mulher do Greg. Sim. Toda essa conversa foi genial. Tipo, não há nenhuma droga no mundo que me fizesse dormir com o meu irmão. Tipo, é muito bom essa conversa. Claro, como tu já referiste também o monólogo do Sam Rockwell, eu ri tanto, acho que o homem é mesmo, e foi uma excelente adição à série, mesmo que tenha sido só a meio da temporada, depois manteve-se lá a sua presença e eu acho que faz todo o sentido. Acho que o Sam Rockwell tem um timing de comédia perfect mesmo. Toda essa conversa. A reação do Rick é ele tipo, sempre olhar para ele sem saber o que dizer. Pá, esquece. É mesmo excelente. E falta-nos falar, obviamente, do que é que a Belinda fez. A Belinda, tal como a Tânia, é uma das personagens que se saltou de uma temporada para a outra, mas neste caso foi intercalado, ou seja, apareceu na primeira, sendo que nós já sabemos minimamente como é que é a personalidade da Belinda, que ela também dá tudo aos outros, dá tudo ao... Ela tem ambições e é trabalhadora, mas não está a conseguir abrir o seu próprio hotel ou spa. Ela já existiu um bocado dessa ideia e tudo. A cena é, apesar de eu ter ficado triste com esta decisão dela, ou seja, eu sinto que ela fez ao Porn Chai o que a Tânia fez com ela, mas eu percebo de onde é que isso vem. Ou seja, ela já teve tantas desilusões na vida e toda a gente lhe dava esperança para depois lhe retirar essa esperança. Ela, tanto quando ele diz a primeira vez que era fixe eles abrirem um hotel, ela fica assim meio... Será que ele está atento? Será que vai acontecer outra vez? E eu percebo esse receio dela, mas tenho pena porque acho que o senhor era também honesto. Sim, e eu fiquei com muita pena e depois comecei a pensar assim, será que isto é tipo uma metáfora para realmente quando tens dinheiro ou quando és rico, largas um bocado as tuas crenças, a tua moral, o teu caráter? Porque parece que é isso que aconteceu à Belinda, mas eu não a consigo julgar, estás a perceber? É um bocado... É muito mais fácil empatizar com decisões erradas de pessoas que estão em situações complicadas do que decisões erradas de pessoas que têm todo o dinheiro do mundo. Mas eu acho que neste caso a Belinda tipo, já estava um bocado a prever que seria o caso, porque se vamos entrar na ideia de renascimento dos princípios budistas e isso tudo, a Belinda também tem o seu próprio nascimento, mas é um em que coloca agora na posição dos ricos, em que ela rejeita não só o sonho que ela
estava quase a partilhar com o Pornchai, mas também claramente era um sonho também do Pornchai ter o seu próprio centro de saúde. A sua própria sorry. É que eu penso em inglês. Wellness center. Obrigado. Sim, eu estou a sim. pensar em inglês e às vezes tipo. É por isso que às vezes custa-me não falar inglês, cara. O centro de bem-estar. Obrigado, o centro de bem-estar. E ao mesmo tempo ele parece genuinamente interessado nela também para uma possível relação romântica, que é outra coisa que ela rejeita porque agora ao seu ver, ela nem sequer se a Michelle vai ter agora a seguir o seu sonho. Ela bem possível abandona isso e simplesmente decide gastar o dinheiro. Porque agora é rica, agora tem 5 milhões, pode fazer o que quiser com isso, dá bastante até a nossa morte, caraças. Mas ela abandona a sua ética, abandona a sua moralidade por dinheiro, é blood money, mas acaba por não importar porque é money e tu queres dinheiro e tu precisas de dinheiro e é uma oportunidade. Sim, mas ela quando à primeira decide, não vou aceitar, não sei o que, fiquei, boa, Belinda, o teu caráter acima de tudo. Mas depois também percebo, pronto, é mais muito compreensível, dinheiro. é muito dinheiro Sim. e é uma pessoa que também já vimos tipo. A sofrer. É isso, e isto cria alguma dinâmica diferente. É mais fácil simpatizar com a pessoa que está a subir as escadas do que a pessoa que está a descer as escadas, por assim dizer. Mas foi um aspecto que acho também crucial para todo o rumo da história, que é simplesmente tipo, tu não. Até que ponto não é mais fácil simplesmente apagarmos o nosso sofrimento com dinheiro e com conforto pessoal e físico do que aceitarmos que não precisamos, entre aspas, nada disso para ser felizes. A realidade é que vivemos num mundo capitalista e todas estas personagens iriam abandonar este resort e voltar para as suas respectivas casas. Vão voltar para um mundo onde é necessário dinheiro. Yeah. Onde... Excepto do staff, lá está. Excepto o staff. E a Belinda tem esse shift nesta temporada. Ela para de ser staff e passa a ser cliente. Sim, mas imagina, nós estamos desde a primeira temporada a torcer pela Belinda e que ela tenha o seu próprio spa. E depois ele dá-nos este final tipo agridoce do género. Olha, ela vai ter o final feliz que ela quer, mas tipo, é um bocado agridoce. Tipo, fica um bocado triste, pá. É ser um final feliz de uma pessoa, não é o final infeliz para outra pessoa, de certa forma. Tipo, mesmo na primeira temporada, o final feliz da Tânia é um final infeliz para ela. O final feliz para aquele douchebag é um final infeliz para a sua mulher. Tipo, aquela, tipo, parece que não consegues ter um final feliz sem prejudicar já alguém à tua volta, de certa forma. Porque isto, tristeza. Mas também, claro, isto depende um bocado do que é o teu final feliz. O que estás à procura da tua felicidade e como é que isso desvia do teu caminho. Nós vemos isso refletido em todas as personagens, de certa forma. Em que o que elas procuram de felicidade, seja ambição, seja dinheiro, seja ego, seja seguir os passos do pai, seja tipo deixar toda a gente feliz, seja mostrar às suas amigas que são fantásticas e superiores. Tipo, o que é que exatamente define a tua felicidade e como é que podes obter isso? E será que é mais fácil do que aceitares que não precisas de encontrar felicidade em objetos materiais ou em impressionar ou através da perspectiva das outras pessoas, incluindo a tua própria? Todas estas personagens acabam por passar por isso, mas com resultados negativos, por assim dizer. Eu não sei se alguma destas personagens volta para casa, talvez como melhores pessoas, por assim dizer. Tipo, mesmo... Eu gostava de ver o que é que agora acontece àquela família que agora do nada vai ter que viver sem casa, sem os seus privilégios todos. E sinto que nas 3 temporadas a única pessoa que eu me recordo que tenha tido mesmo esse momento, e eu acredito que sim, foi o filho mais novo da família Mossbacher. Yeah. Porque ele deixou literalmente tudo para trás. Arranjou ali um grupo de amigos e arranjou um sítio onde se sente bem, e não sinto isso com mais nenhuma personagem. Sim. Não sei. Não, eu sinto mesmo que nenhuma destas personagens, por exemplo, talvez mesmo uma das amigas, que tem um monólogo talvez mais bonito de toda a temporada, na minha opinião, que é aquela acerca de que ela acredita no tempo. O tempo sim, é esse. Eu já tinha falado, esse monólogo, sim. Mesmo ela, tipo, mesmo essa epifania dela implica, de certa forma, uma aceitação das suas circunstâncias e que as suas amigas são como são. Sim, a questão é depois quando voltam para o mundo real, porque ali também estão numa certa bolha. Yeah. Apesar de ser uma epifania muito bonita. É muito bonita, mas também lida um bocado com a ideia, tipo, é um bocado de gente, tipo, ok, vocês são assim e eu não vou-vos tentar mudar
E eu próprio sou assim também, de certa forma, e não vou tentar mudar. Só fui por estar na mesa. Tipo, é uma aceitação, mas é uma aceitação também, de certa forma, triste, porque não implica mudança verdadeira ou sequer crescimento, por assim dizer. Ou iluminação espiritual. É mais uma iluminação realista e a minha vida não é o que eu quero, nem o que eu queria, mas é isto que é e eu simplesmente estou feliz por estar a existir. Oh, crashaste outra vez, fuck. Ai. Pronto, amigos, a luz foi abaixo outra vez. Vejam White Lotus, acho que é uma série que vale mesmo muito a pena. Acho que o João também concorda comigo. Sigam-nos e coisas nas redes sociais. Se nos quiserem apoiar, temos um Patreon. E é isso, malta. Digam-nos o que acharam do White Lotus. Qual é que é a vossa temporada favorita? Qual é que é a vossa morte favorita? Qual é que é a vossa personagem favorita? E é isso, malta. Até à próxima. Bye!